Olá, meu nome é Renan Tavares e o professor Alexandre da matéria de Laboratório de Engenharia 2 da Universidade Santa Cecília de Santos me propôs a elaborar um vídeo abordando o assunto de máquinas térmicas. E neste vídeo irei abordar sobre os seguintes conteúdos: conceito básico de máquinas térmicas, princípios de funcionamento e diferenças entre os motores de combustão interna, no caso os alternativos, que irei me aprofundar neles, e sendo de 2 ou de 4 ciclos. Irei abordar também os ciclos de Otto, a gasolina ou etanol, tanto de 2 tempos e de 4 tempos, e o ciclo diesel, a mesmo esquema. Máquinas térmicas. Eles são dispositivos que transformam a energia interna de um combustível em energia mecânica. As máquinas térmicas convertem o calor em trabalho e eles funcionam em ciclos, sempre em ciclos, que utilizam duas fontes de temperaturas diferentes, no caso aqui a fonte quente e a fonte fria, né? E basicamente o calor flui do reservatório à temperatura elevada, que seria a fonte quente, para o reservatório a temperatura mais baixa, que seria a fonte fria, e obedecendo a segunda lei da termodinâmica, e transformando uma parte do calor que sai da fonte quente em trabalho. Uma máquina térmica tem maior eficiência se transformar mais calor em trabalho, portanto, rejeita menor calor para a fonte fria. As máquinas térmicas utilizam energia na forma de calor, gás ou vapor, em expansão térmica. Para provocar a realização de um trabalho mecânico, o cilindro com pistão móvel é, portanto, um dos principais componentes de uma máquina térmica. O gás preso do cilindro sob pressão, quando aquecido, se expande, deslocando o pistão e realizando o trabalho. Há diferentes tipos de máquinas térmicas, mas todas elas possuem as seguintes características: recebem o calor quente, seja um coletor de energia solar, um reator nuclear, uma fornalha a combustível, etc. E eles funcionam ciclicamente, ou seja, acaba a fonte fria e recomeça o ciclo. As máquinas térmicas utilizam um fluido para receber e ceder calor. Esse fluido é denominado de fluido de trabalho. O trabalho líquido do sistema é a diferença de trabalho da fonte quente e da fonte fria. Ou seja, o trabalho realizado vai ser a diferença entre a fonte que cedeu menos a fonte que deu. O trabalho pode ser definido a partir das trocas de calor, que foi o que eu disse. Já o rendimento de uma máquina térmica é a razão entre a potência útil, o trabalho produzido pela máquina térmica e a potência total, o calor fornecido à máquina térmica pela fonte quente, ou seja, o rendimento é o que se obtém pelo que se dá de trabalho, trabalho mecânico. A parte de calor que não é utilizada para a realização de trabalho é cedida à fonte fria, ou é dissipada ao ar. A segunda lei de termodinâmica nos ensina que é impossível transformar todo o calor em trabalho, refletindo o fato de que o rendimento de uma máquina térmica é sempre inferior a 100%. Portanto, uma máquina térmica não transforma todo o calor em trabalho. Sempre haverá um calor cedido à fonte fria. O rendimento de uma máquina térmica pode ser calculada ao se saber quanto de trabalho ela produz e quanto de calor é fornecido pela fonte quente.
Matematicamente, o rendimento sempre resulta num valor menor que 1 ou igual ou menor que 100%. No caso, o rendimento seria igual a 1 menos o calor da fonte quente dividido pelo calor da fonte fria, o Q1 sobre Q2. E sendo que o rendimento é a eficiência com que uma máquina térmica funciona. O rendimento de máquinas térmicas costuma ser baixo, devido ao alto índice do calor que é cedido. Por exemplo, os motores de automóveis, que eu irei falar neste vídeo, têm um rendimento de aproximadamente 30% nos motores a diesel e 50% e grandes turbinas a gás de 80%. A energia que não é aproveitada pela máquina é expulsa para o meio ambiente na forma de energia perdida. Então, o engenheiro francês Sadi Carnot imaginou um ciclo ideal, que seria o círculo de Carnot, onde a eficiência da conversão de energia térmica em trabalho mecânico seria a máxima. Porém, seus estudos logo apontaram que não havia como evitar a perda de uma quantidade de calor em qualquer máquina de vapor. Essa realização serviu de base para a formulação da segunda lei da termodinâmica. As máquinas térmicas se subdividem em dois tipos de combustão: combustão interna e combustão externa. Na combustão externa, se subdivide em volumétricas, motores, como por exemplo motores de locomotiva a vapor, ou dinâmicas de turbina a vapor. E na combustão interna, que será o foco nas volumétricas, pode ser tanto volumétrica quanto dinâmica novamente. E nas volumétricas, alternativa a motor, de motor a pistão, ou rotativas de motor Wankel, que faz todo o processo em um só. Ou, se não dinâmica, rotativas, turbina a gás ou de reação a jato. No nosso caso, iremos estudar a combustão interna em função das alternativas, que no caso sempre terá um motor a pistão. Portanto, os motores de combustão podem ser classificados como de combustão externa ou combustão interna. Se for combustão externa, no qual o fluido de trabalho está completamente separado da mistura ar-combustível, sendo o calor dos produtos de combustão transferido através das paredes de um reservatório ou caldeira. Já na combustão interna, no qual o fluido de trabalho consiste nos produtos de combustão de mistura ar-combustível. Portanto, como nesse exemplo de usina a vapor, que seria do tipo externo, os motores denominam-se de combustão externa quando o fluido do motor não participa da combustão, e o calor é transmitido ao fluido através da parede permutador, igual aqui, de calor. Contudo, se o combustível for queimado no seio do fluido motor, a máquina denomina-se uma combustão interna. Neste caso, geralmente o fluido ativo é constituído por uma mistura de ar combustível, que vai ser queimado no local apropriado do ciclo, ou seja, dentro do motor, que logo mais irei falar mais. Já neste exemplo, temos dois reservatórios térmicos de regiões ou objetos grandes, o suficiente para que o calor seja retirado ou adicionado deles sem que sua temperatura mude muito. Ou seja, tem um reservatório quente que fornece o calor que alimenta a fornalha, e um reservatório frio onde é depositado o calor não aproveitado deste sistema de refrigeração, que no caso não está aqui, que seria essa parte na hora que ele vaza aqui, pode ser denominada como uma válvula de escape, né?
logo após o pistão preencher tudo aqui, haverá uma combustão que irá empurrar ele, o pistão, fazendo a biela, né, o braço, girar o volante, que irá passar para o gerador a energia mecânica, que irá transformar esse gerador, irá transformar essa energia mecânica em energia elétrica, e assim por diante. Onde neste slide veremos as vantagens e desvantagens dos motores de combustão interna. Ele pode ter arranque rápido, né, uma das vantagens, trabalha em rotações relativamente baixas, ele tem um menor tamanho e é fácil a sua manutenção comparado às de combustão externa, né? Imagina mexer, né, nos motores a combustão externa, que seria de locomotores, área marítima, essas coisas. E as desvantagens, né, seria a limitação de potência, não utilização de combustíveis sólidos, peso elevado para a potência, elevado número de peças e baixa eficiência que ele tem. E uma das agora irei falar algumas vantagens que não tem aqui. Uma vantagem fundamental do motor alternativo de combustão interna sobre as instalações de outros tipos consiste na ausência de trocadores de calor no circuito do fluido do trabalho, tal como a caldeira e o condensador de uma instalação a vapor, por exemplo. A ausência dessas peças não apenas conduz à simplificação mecânica, né, fácil manutenção, mas também elimina a perda inerente ao processo de transmissão de calor, através de um trocador de área finita. O motor alternativo de combustão interna também possui outra vantagem fundamental sobre a instalação a vapor ou turbina a gás, que seriam todas as peças podem trabalhar a temperatura de bem baixo da máxima temperatura cíclica. Este detalhe possibilita o uso de temperaturas cíclicas bastante altas, tornando possível uma alta eficiência para seus tipos de motores, como Otto, Diesel, Wankel, se fosse o outro assunto, só que eu não irei me aprofundar sobre os motores Wankel. E tanto de 4 tempos como de 2 tempos, que é o dobro do rendimento de 4 tempos. Agora veremos um pouco das classificações dos motores de combustão interna, onde eles podem ser classificados em quanto à propriedade do gás de admissão, na hora que entra a admissão para começo do ciclo, que pode ser a ar, no caso do diesel, ou a mistura ar-combustível, Otto ou gasolina etanol. Pode ser quanto ao movimento do pistão alternativo, que é onde eu irei me apropriar mais, que seria os tipos Otto ou diesel, rotatível, Wankel ou quase turbina, quanto ao ciclo de trabalho de 2 tempos ou 4 tempos, e quanto ao número de cilindros, pode ser monocilindros com um cilindro ou policilindros com vários cilindros, que no caso é o mais comum. Ou se não, quanto à ignição, que pode ser por centelha, que no caso seria o modelo Otto, ou por compressão, que seria os motores a diesel. A sua classificação também pode ser quanto à disposição dos cilindros, em linha, que vai aparecer bastante nesses exemplos que eu irei dar, né, de Otto ou a diesel, né, pode ser em V, como aqueles V8, né, daqueles carros mais potentes, ou opostos, quando eles estão um oposto ao outro. Na classificação dos motores de combustão interna, também pode ser classificado perante a sua utilização, como estacionário, industriais, veiculares ou marítimos. Os estacionários são destinados ao acionamento de máquinas estacionárias.
tais como geradores, máquinas de solda, bombas ou outras máquinas que operam em rotação constantes. Já industriais são destinados ao acionamento de máquinas de construção civil, tais como tratores, carregadeiras, guindastes, compressores de ar, máquinas de mineração, veículos de operação fora das estradas, acionamento de sistemas hidrostáticos e outras aplicações onde se exijam características especiais específicas do acionador. Os veiculares são destinados ao acionamento de veículos de transportes em gerais, tais como os caminhões e ônibus. E os marítimos são destinados à propulsão de barcos e máquinas de uso naval. Conforme o tipo de serviço e o regime de trabalho da embarcação, existe uma vasta gama de modelos com características apropriadas conforme o uso, como por exemplo a laser, trabalho comercial leve, pesado, médio, contínuo e médio contínuo. Nos ciclos de Otto e diesel, nos dois processos ocorrem nos motores de combustão interna alternativos de 2 e de 4 tempos, podendo ainda incluir uma subdivisão, que seriam os trabalhos a 4 tempos, tanto do ciclo Otto quanto do ciclo diesel, e trabalhando a 2 tempos, tanto no ciclo Otto quanto no ciclo diesel. Referente aos princípios dos ciclos diesel e Otto, nos dois processos ocorrem as seguintes operações básicas, que seria a operação gerada pela queima do combustível sob pressão na cabeça do pistão, que faz deslocar a biela ligada ao eixo do virabrequim, e essa condição transforma um movimento linear de sobe e desce do pistão, em movimentos rotativos no virabrequim. Quanto ao funcionamento, os motores podem ser de 2 e de 4 tempos, de ciclo Otto, a gasolina ou etanol, ou de ciclo diesel, onde na sequência dos ciclos de Otto e de diesel seguem as seguintes operações básicas, que seria admissão, compressão, explosão e escape, onde na explosão é o que mais interessa para nós, que terá uma expansão, logo após a explosão, onde irá ocorrer o trabalho que nós queremos da máquina térmica, no caso dos motores. Agora veremos a sequência do ciclo de Otto, que seria o ciclo a gasolina. Você sabe como funciona o motor de um automóvel? Quais são as peças envolvidas? O que é um pistão, um virabrequim, uma biela? Bom, neste vídeo vou mostrar para você o que são esses elementos no ciclo, mas nós vamos nos aprofundar na física do ciclo termodinâmico do ciclo Otto, envolvido no motor de carro comum, um carro a gasolina ou um carro a álcool. Ao abrir o capô do seu carro, você vai enxergar o motor na região central, onde haverá outros equipamentos nas proximidades deste motor, onde você vai ter o alternador, você vai ter a bomba de ar-condicionado, enfim, você vai ter a caixa de marchas. Mas ali no centro, você tem um motor, que é uma caixa que atualmente ela vem recoberta de plástica nos modelos mais novos de veículos. E dentro dessa caixa, que fica aqui no interior deste bloco, que fica no interior, você vai ter a parte superior do motor, que é onde fica o comando de válvulas, as válvulas, o cilindro com os pistões dentro dos cilindros, as bielas e lá embaixo no motor o virabrequim, que também é conhecido como manivela, e o volante. Falei um monte de nomes estranhos, mas eu quero te convidar a entender o que cada um destes objetos irá fazer no ciclo de Otto. A começar por essa parte aqui superior. Você vai ter aqui em cima o que a gente chama de comando de válvulas. Elas vão ficar controlando o abaixar ou subir dessas válvulas linhas,
que são aquelas que vão permitir hora entrada de combustível com a hora de saída do produto da explosão de combustíveis, que seriam as bolas de admissão e de escape. A esta parte aqui, o que nós chamamos de pistão, nós temos quatro pistões aqui, um dentro de cada cilindro, que pode deslizar para cima e para baixo. Nós injetamos o combustível aqui nessa parte superior. Esse combustível ele vai preencher toda essa região. E depois da explosão, que irá ocorrer, né, no decorrer do ciclo, e no que ele irá explodir, ele vai empurrar o pistão para baixo e fazer um giro acontecer aqui embaixo, no que nós chamamos de virabrequim ou manivela, ou eixo de manivela. Como assim manivela ou virabrequim? Do jeito que está aqui, a gente vê que é um eixo com vários elementos estranhos, esquisitos. Nós podemos simplificar isso fazendo uma manivela, né, que pode, conforme o meio que desenhei aqui, onde ela vai por cima, vem por baixo, vem aqui por cima e termina aqui no volante. Então, o que vai acontecer? Cada uma dessas bielas, nesse objeto aqui, que conecta o pistão ao eixo de manivelas, é chamado de biela. O que ela vai fazer? Um movimento de sobe e de desce do pistão, onde vai virar um movimento de giro. Então, a biela é aquilo que transforma um movimento de sobe e de desce. O movimento oscilatório é um movimento circulatório, como se fosse uma bicicleta. É quando você está numa bicicleta, e quando você está numa bicicleta, você já percebeu que seus joelhos eles ficam subindo e descendo, mas os seus pés em contato com os pedais vão fazer movimentos circulares? Então, a manivela vai proporcionar isso. A transformação é através da biela. A biela vai fazendo essa manivela de virabrequim girar. Depois que essa explosão ocorre, provoca o giro dessas manivelas. Isso vai transmitir esse giro, onde vai ser transmitido ao que nós chamamos de caixa de marchas, que vai passar pelo volante, né? Primeiro passa para o volante e passa para a caixa de marchas. A embreagem é um sistema de transmissão, que vai transmitir esses movimentos circulares para as rodas. Mas é um outro tema para ser discutido em outro vídeo ou mais adiante. Para a gente entender quais as transformações termodinâmicas e como elas vão acontecer nos diagramas de pressão versus volume, aqui antes de começar, aqui nós temos um ciclo de Otto de 4 tempos, onde ocorre a admissão, a compressão, a explosão e o escape. Aqui é a mesma coisa, só que no ciclo de 2 tempos, onde ocorre admissão e compressão no mesmo ciclo, admissão aqui, né, em compressão, e depois exaustão e escape no ciclo, e assim repetindo cada um dos modelos. Aqui vemos um pouco do ciclo de Otto de 4 tempos, né, que lembra do ciclo de Carnot. Então, aqui ocorre primeiro a admissão, né, a compressão, a explosão, o estalo, depois uma expansão volumétrica, e depois uma redução, né, que seria quando ocorre o escape, e aí depois recomeça o ciclo novamente. Tá vendo? Compressão, combustão, expansão, liberação, né, exaustão, e aí admissão, compressão e assim por diante, ciclicamente, sempre nesse ciclo.
Dá para notar também que nos ciclos Otto tem essa válvula aqui, né? Que é onde nela irá ocorrer o estalo, né? Para uma faísca, né? Para a explosão, para a seguida de expansão, e aí exaustão, e aí repete tudo novamente. Agora irei explicar mais detalhadamente esse ciclo de Otto de 4 tempos. Aqui eu representei um motor no seu chamado ponto morto superior, PMS. É quando o pistão está na posição mais alta do seu ciclo. E a gente tem a chamada válvula de admissão aqui, que é onde ela será aberta, né, para admissão de ar. Aqui no estado A, o que essa válvula de admissão vai fazer? Vai permitir a entrada de combustível e de ar, que vão virar o sistema de injeção eletrônica. Então, nós vamos ter aqui essa entrada de combustível juntamente ao ar, que vai entrando nessa câmara e vai fazendo isso a uma pressão constante, que é a pressão atmosférica local. No caso aqui, eu representei, né, um ATM. Vamos imaginar aqui, então, que nesse diagrama de pressão versus volume, o volume do cilindro ali representado está com o seu valor mínimo, né, no começo. Neste estado que a gente está representando o menor volume, que a gente vai ter o mais pertinho além do alto, então, onde alto estão fechando este cilindro. Então, a gente vai colocar a pressão, que nós estamos dizendo vale uma atmosfera, que seria em torno de 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Mas o que está acontecendo? Está entrando neste ar, a supor, uma temperatura padrão de entre 25 e 20 graus Celsius, dependendo do local. Dependendo do local que você se encontra também, de estação do ano, é o ar que vem do meio ambiente, que vai entrando no motor. Isso vai empurrando este pistão com a descida do pistão, à medida que nós estamos introduzindo o combustível, vamos representar no gráfico. Aqui, tá vendo? À medida que vai colocando mais ar e combustível no pistão, ele vai expandindo volumetricamente até chegar no seu volume máximo. À medida que esse pistão foi empurrado para baixo, aqui embaixo de verde, nós temos aquele eixo de manivelas que acaba sendo empurrado para baixo, mas é um empurrão circular. A gente está transformando o movimento de vai em linha reta, no movimento de vai em curva, né? Em linha reta e vai curvando aqui. Através desses mecanismos que a gente tenha uns parafusos para poder permitir esses eixos de articulação. Então nós fizemos um êmbolo descer e aumentando o volume. Isso tudo a pressão constante. A pressão se mantém constante, desde aquela abertura da válvula de admissão até o instante que o nosso pistão atinge o chamado ponto morto inferior, ou PMI, que é onde ele vai parar aqui embaixo novamente. Ele estava parado lá em cima e se movimentou para aqui de abaixo. Nós tínhamos o estado A inicialmente e agora nós estamos contemplando um outro estado, o estado B. Tudo aqui há uma atmosfera de pressão e a temperatura ambiente de 20 graus Celsius, como eu havia comentado com você, né? Ainda continua 20 graus Celsius. O que vai acontecer agora neste motor, que terminou este tal de fase de admissão, que foi de A para B, né? De A para B. Então, nós vamos fechar esta válvula
de admissão, fechamos a válvula, agora será fechada. Então não vai mais ficar aqui o comando de válvulas. Puxa esta válvula, por sua vez, passa a ficar fechada e o que vai acontecer? A partir daí, este virabrequim verde, que já estava girando, continua girando. E vai começar a comprimir, onde vai começar a comprimir a mistura de ar e combustível que entrou. E essa compressão, a chamada compressão adiabática, é quando vai ocorrer um trabalho sobre o gás. Você lembra que realizar trabalho significa fazer força e deslocar algo? Aqui neste pistão, vai fazer força e vai deslocar a nossa mistura vapor de combustível e ar, né, que foi jogado pulverizado com o ar. Então vai haver essa compressão e vai haver um aquecimento para temperaturas bem elevadas nessa compressão adiabática. Veja que ela irá comprimir e nisso que comprime, o seu volume acaba retornando ao volume mínimo até o seu ponto superior, morto superior. Após essa compressão adiabática, nessas em troca de calor, porque foi muito rápida e não tem nenhum trocador de calor aqui. Então o que houve? Então houve essa que é chamada de compressão adiabática nessa subida que agora do nosso pistão, que é um êmbolo, né, parece como um êmbolo e tem a mesma função. Então nessa subida do pistão agora houve um aumento de temperatura. Da mistura ali em cima. Temos de tomar cuidado, porque esse aumento de temperatura pode fazer a mistura explodir. E nós não queremos isso. Nós queremos controlar esse tempo em que vai acontecer esta explosão, esta faísca. E aqui vai entrar um equipamento que eu ainda não comentei. Essa peça que eu ainda havia comentado se chama vela. Que eu havia falado errado, falei uma válvula, né? No caso é uma vela. E para que ela serve? Ela fica conectada à bateria do veículo para soltar uma fagulha, uma centelha, uma faísca, né? Para ocorrer a explosão. É igualzinho ao que acontece no fogão da sua casa. Você abre a passagem de gás para o fogão e aperta um botão que faz um estalo. Naquele estalo, solta uma centelha, uma fagulha, que vai fornecer a energia necessária para o início da combustão. Então, é bem aqui que acontece a fagulha. Nós vamos ter o início da combustão. Essa situação é aquela situação C, né? Ali no gráfico, tá vendo? Quando ocorre, ele ocorre uma súbita, né? Ela foi tão rápida e tão intensa por conta de que já estava comprimido, já estava superaquecido o combustível com ar. Você solta uma fagulha e ela, de uma hora para outra, ela vai em um aumento de pressão e temperatura praticamente instantâneo para cá, para aqui para o ponto D. Dá para ver que já tem 100 atmosférico. Fazendo com que a gente observe aqui no gráfico uma súbita abrupta da pressão e da temperatura, fazendo este gás que estava neste estado C chegar a um outro estado em o que nós chamamos de estado D, dado este aquecimento abrupto. Veja, não houve mudança de volume, o volume continua no mínimo. Até um pouco antes da explosão, né? E no momento da explosão.
Nós estamos com um volume mínimo para essa circunstância, mas houve um aumento sensível da pressão. A pressão que já estava a cerca de 25 atmosferas no estado C, na hora que ocorre a explosão, a pressão sobe e atinge valores de ordem de 100 atmosferas. Por conta dessa explosão, que transformou a energia química, energia relacionada ao combustível, aos arranjos das moléculas de combustível e do ar, em energia térmica. Então, vamos representar o próximo estado, que seria o estado D. O que acontece em seguida, né? O estado D. Agora que isso acontece, então, o gás que estava a 450 graus vai para cerca de 2.900 graus, atingindo valores de pressão de mais de 100 atmosferas, dependendo da situação do veículo. Agora que isso aconteceu, que aumentou a pressão e este pistão, ele vai descer. Ele vai descendo adiabaticamente, como se ele estivesse levando uma martelada, devido à explosão, né? É como se você estivesse exercendo uma força muito intensa num curto período de tempo. E teve um aumento abrupto dessa força, como se houvesse uma martelada, um impulso intenso que vai fazer esse pistão baixar. Mas à medida que esse pistão abaixa, que ele efetua um trabalho. Chamamos essa fase de potência de expansão. Nesta fase, você vai ter uma expansão rápida e sem troca de calor. A chamada troca de calor que teria acontecido nesse ciclo foi, na verdade, a transformação de energia química para energia térmica, fazendo a temperatura que estava a 450 graus a chegar a 2.900 graus Celsius. Nós vamos ter, depois dessa expansão, em que há um empurrão no êmbolo, uma martelada, uma redução na temperatura, porque este gás está realizando o trabalho. Aqui que teremos o trabalho. Não se esqueça de que quando o gás foi comprimido, o trabalho efetuado sobre o gás aumentou a temperatura dele e já o fez aquecer até 450 graus. A partir daqui, do estado E, nós estamos observando a expansão sem troca de calor. Nessa expansão sem troca de calor, ele resfria novamente de 2.900 para 1.000 graus, conforme ocorre uma expansão volumétrica, né? Ele vai resfriando. E tem uma bela de uma queda de pressão, que estava de 100 atmosferas para cerca de 4,5 atmosferas. Aqui no ponto E. Se na hora da explosão a pressão estava a 100 atmosferas, depois dessa pressão, o que vai acontecer? Aí nós vamos ter uma redução na pressão para um valor de 4,5 atmosferas. Cai bastante, né? Agora, o que a gente tem de diferente? Quando eu estava usando a cor vermelha, representava o combustível e o gás, e o ar. Agora que está verde, né, esses pontinhos, eu estou usando essa cor para representar o dióxido de carbono e vapor d'água que vão se formar após a combustão. Há outros compostos que vão surgir daí dado a queima incompleta, o monóxido de carbono, por exemplo, mas a ideia aqui já é o produto da combustão, que são os gases que a gente precisa jogar fora. E para jogar fora, nós vamos abrir esta válvula. Se a primeira válvula era chamada de válvula de admissão, porque se admitiria a entrada de combustível e de ar, agora esta outra válvula,
a do lado direito, que ficou fechada o tempo inteiro do ciclo, é chamada a válvula de escapamento. Que aí é quando nós abrimos essa válvula de escapamento, a pressão que estava alta, que estava 4,5 atmosferas, vai cair. Por quê? Porque eu estou liberando o escape deste produto de combustão. Para onde? Para a atmosfera. A atmosfera é quem vai receber isso daqui. E ela está a 1 atmosfera. Isso quer dizer que abriu a válvula, a pressão cai. Abruptamente, quase que repentinamente, instantaneamente para o valor de 1 atmosfera. E para fechar o ciclo, esse pistão vai subir, terminando de empurrar os gases para fora, pela válvula de escape. E no que ela sobe, ela reduz o volume de novo para um valor mínimo, PMI, né, igual aqui. E com isso retornaremos, né, irá reduzir o volume. E iremos chegar aqui no estado A novamente. E retornando àquela situação onde vamos poder admitir mais uma vez o combustível com o ar para que o ciclo se recomece. Nota que nessa transformação, o que aconteceu? Nosso sistema recebeu a energia térmica, teve um grande aumento da sua quantidade de energia térmica na hora que aconteceu a combustão. Muitos livros chamam isso de entrada de calor ou entrada de energia, através do mecanismo calor. Então, desta produção de calor aconteceu devido à explosão, à combustão que aconteceu. Essa combustão faz uma força intensa, um impulso intenso, como se fosse uma martelada nesse pistão, que provocou a descida dele e a realização do trabalho mecânico, que vai garantir um giro no motor e, por consequência, das rodas do carro, fazendo com que ele possa transitar. Mas ainda temos uma pergunta: o que é que funciona? Como é que funciona um motor térmico deste? Veja que na hora que nós abrimos o escapamento, sai este vapor a alta temperatura. Nós podemos dizer que a energia térmica está escapando aqui. Alguns carros aproveitam essa energia térmica do escapamento para devolver a energia para o motor, usando alguma turbina, né? Que seria o processo dos motores com turbo. Agora, por outro lado, a gente vai ter inevitavelmente nos motores alguma perda, sim. Sempre há perda. Isso é inerente à natureza. A natureza não permite a transformação de trabalho mecânico. Essa história de realizar força em deslocar alguma coisa é de todo o calor que foi recebido de uma determinada fonte quente para a fonte. Vamos ver como isso acontece. O motor cíclico, como de um automóvel, recebe o calor de uma fonte quente e transforma parte deste calor em trabalho mecânico. Aqui representando a energia mecânica. Então devolve para o ambiente parte do calor que recebeu na forma de trabalho mecânico, aqui pela radiação ou convecção. Mas nem todo o calor que ele recebe, ele consegue transformar em trabalho. Uma grande parte do calor é perdido para o que nós chamamos de fonte fria, como mostrado lá nos primeiros slides, no início do vídeo. Então, uma grande parte do calor é perdido para o que nós chamamos de fonte fria. No caso de um automóvel, que a fonte quente é a câmara de combustão, é a queima do combustível. E o que é a fonte fria? É a atmosfera, né? Por radiação e convecção, como mostrado num exemplo aqui.
Então, grande parte da energia térmica produzida nesta combustão acaba sendo perdida para a atmosfera. Por esse motivo, quando você chega perto de um motor de um carro e vê que ele está quente, está a altas temperaturas, é porque está havendo transferência de calor, de energia, do motor para a atmosfera. E isso não é o ideal. O ideal seria interessante que toda a energia térmica produzida fosse devolvida para nós aqui na forma de trabalho, mas isso não acontece. E um dado interessante, que eu achei interessante para esse vídeo, é que quanto maior for a chamada taxa de compressão de um ciclo como este, que envolve duas transformações isométricas, né? A volume constante envolve duas transformações adiabáticas. O rendimento desse ciclo está diretamente ligado à questão da razão entre o volume menor e o volume maior. Como assim? Quanto maior a taxa de compressão, que seria a razão entre o volume máximo e o volume mínimo, quanto maior essa taxa de compressão, acredite, melhor será o rendimento de um motor. Por isso que se tentam colocar taxa de compressão a mais alta possível. Por quê? Porque quando a taxa de compressão a mais alta possível, porque se você comprimir uma taxa muito grande, o combustível, nesse caso, aquele aqueceu até 450 graus. Mas neste exemplo não houve combustão. Mas se você aquecer a um valor maior, você pode provocar a combustão. E nós não queremos que isso aconteça no ciclo de Otto. No ciclo de Otto, alta combustão deve acontecer por causa de uma centelha, de uma fagulha, que quem vai garantir isso é a tal da vela, que vai dar aquele estalinho para começar no instante correto, no momento certo, o funcionamento do ciclo. E o que nos leva à seguinte pergunta. Olhando este gráfico, aqui, qual destes pontos ocorreu a centelha, a fagulha? No nosso gráfico, seria no ponto C, o ponto D. Seria no ponto C, no caso, né? Outra coisa, é muito comum você ter perda de energia no funcionamento de um motor. Nem toda energia é transformada em trabalho. A fuga de energia para uma fonte fria, por que isso acontece? Porque isso é uma limitação da natureza. É a segunda lei da termodinâmica na natureza. É impossível, em transformações cíclicas, converter todo o trabalho do calor, converter integralmente em trabalho o calor recebido de uma fonte quente. Sempre irá ocorrer uma perda, tanto para a atmosfera, para a fonte fria, uma parte vai para o sistema de arrefecimento, para o escape, etc. Bom, outro dos ciclos termodinâmicos mais usados em motores é o ciclo a diesel, de 4 tempos. Nós vamos agora aprender como funciona este ciclo. Nesta figura, nós temos um esquema de um cilindro de motor a diesel. Qual é a diferença básica entre este tipo de motor e o de motor a ciclo Otto? Aqui neste caso, nós temos ainda a válvula de admissão. Aqui a válvula de admissão. Só que essa válvula de admissão, ela admite apenas a entrada de ar, não a entrada de ar misturada com combustível, igual no ciclo Otto, como vimos anteriormente. E lá no carro a gasolina Otto, do ciclo de Otto, a gente tinha a vela, não era assim? Aqui. A vela que era para soltar a fagulha, a faísca, para dar início à combustão no motor a diesel. Você não vai precisar disso no motor a diesel. Ele vai injetar o combustível, igual nesse GIF,
A alta pressão, aqui o nosso combustível vai entrar a alta pressão quando o ar já estiver comprimido a alta temperatura, quando estiver no PMI, né? No PMS, quer dizer, no ponto morto superior, né? Aí ele vai injetar o óleo, né? O óleo diesel, e aí ocorre a expansão gradativamente, gerando maior torque. E depois, obviamente, essa mistura, né, de ar com diesel reagindo vai criar dióxido de carbono, água, dentre outros produtos da combustão, que depois vão sair aqui pela válvula de exaustão, né? Qual que é a grande diferença em relação a volumes? O tamanho do motor a diesel costuma ser maior, e o que nós chamamos de taxa de compressão também. A diferença entre o volume máximo e o mínimo vai ser maior. Ele vai comprimir mais em relação ao volume máximo, o que acaba produzindo um rendimento maior para o ciclo. No ciclo a diesel, né? Você vai ter menos desperdício de energia. Outra história que vai acontecer é que o diesel, à medida que vai sendo injetado no ar quente, ele vai explodindo de maneira contínua. Aqui, como exemplo aqui, né? Ele vai explodindo de maneira contínua. Coisa que no ciclo Otto não tinha, ele explodia de uma vez só. Como uma martelada, lembra? Então, explodindo de maneira contínua durante o intervalo de tempo maior, e essa explosão ela não é tão controlada quanto a explosão da gasolina num único instante para o volume isovolumétrico. É como se você tivesse uma martelada sendo dada no motor de maneira bem controlada. Aqui existe algum controle sim, mas o motor a diesel acaba trepidando um pouco mais para que ele consiga funcionar bem. Ou seja, você vai precisar de equipamentos um pouco mais pesados, com mais massa, com mais inércia. Por isso o motor a diesel acaba sendo mais caro por conta de suas peças, que elas vão ser mais robustas, né, para aguentar essa explosão contínua. E pela alta pressão, né. Uma outra grande diferença é que você pode, por conta dessa grande diferença de volume mínimo e volume máximo, colocar um braço de alavanca aqui nas manivelas ou virabrequim, né, maior do que você colocaria num carro a gasolina. Resumindo, essa daqui é maior. Sendo assim, você consegue melhorar o que nós chamamos de torque. Como eu disse que o torque seria um pouco maior. E o torque é a característica principal para que o motor consiga transportar mais carga, consiga fazer mais força, deslocar uma maior quantidade de massa, por isso o motor a diesel tem essas vantagens. Mesmo esquema, né? Admissão, compressão, explosão e escape. Os mesmos ciclos, só que o que difere é que ele não possui a vela, né, para dar o estalo. Ele possui um injetor de óleo diesel para fazer a explosão. Agora vamos ver como seria o ciclo termodinâmico, que é o que nos interessa dos ciclos a diesel de 4 tempos. Inicialmente, nós temos aqui o desenho simplificado do nosso pistão, né? E do cilindro onde estamos, então, se encontra aqui. Temos um diagrama pressão-volume,
Na situação inicial, que é o estado A, aqui também, nós vamos ter o nosso fluido operante, que nesse caso começa sendo apenas o ar, sendo injetado pela válvula de admissão, ou seja, haverá a entrada aqui no nosso cilindro de apenas o ar, diferente do outro, que seria ar mais diesel. Então, a primeira coisa que vai acontecer é a entrada de ar, que está com a pressão atmosférica normal, a temperatura atmosférica normal, tudo em situação padrão. Bom, à medida que isso vai acontecendo, vai sendo empurrado, né? Aspirado, na verdade, os motores a diesel costumam ter na entrada de ar empurrada por um sistema de turbinas. As turbinas, elas fazem com que o ar, ao ser admitido, ou seja, admitido já a uma maior pressão, ele já vai chegar com uma pressão alta no pistão. E os outros motores que não têm essa turboalimentação são chamados de motores aspiradores. Ele apenas aspira o ar atmosférico, deixando entrar com uma pressão de 1 atm. Por simplicidade, vamos simplesmente dizer que está havendo a entrada de ar a uma pressão constante. Já no estado B, entre esses dois estados, houve a entrada de ar e a pressão constante, até esse estado chamado B, a pressão constante. E ele, com isso, né, veja aqui que foi desde o volume mínimo do nosso cilindro até o seu volume máximo, foi isso que aconteceu. Ou seja, do PMS, que é o ponto morto superior, até o PMI, que é o ponto morto inferior do motor. Então, essa primeira etapa foi a admissão do ar. Na nossa próxima etapa vai ser a compressão do ar, entre o B e o C. Vai começar a comprimir o ar. Ou seja, vai haver uma diminuição no volume máximo até o volume mínimo novamente. Então, e essa compressão vai ser uma compressão adiabática, ou seja, sem troca alguma de calor. Outra história interessante, fechamos agora que a válvula, as duas válvulas estão fechadas, certo? Então, a quantidade de ar que tem aqui dentro não vai mais se modificar. Então, essa compressão adiabática vai implicar numa realização de trabalho sobre o gás, e no que ele é empurrado, ele ganha energia. Esse ar ganha energia e assim esquenta e atinge altas temperaturas. Essas altas temperaturas não serem importantes. Vamos ver aqui como que funciona. Já no ciclo C, no estado C, nessa nova situação, agora nós temos o ar quente, porque ele foi comprimido nessa compressão adiabática, e aumentou a pressão. Agora o ar está a grande pressão e a grande temperatura nesse estado que nós vamos chamar de C. Ele voltou agora para o volume mínimo no ponto morto superior, que nós temos da nossa câmara, né? Aqui você teve a súbita, e assim o volume voltou para o menor valor possível. Quente e comprimido, aí é a hora da gente começar a injetar o óleo, né, nesta câmara. O óleo diesel, então, começa a ser injetado a alta pressão na câmara,
onde você tem um ar quente e ar também a alta pressão. Foi quando chegou aqui. Aí na entrada do calor, né, que seria na entrada do óleo, ele vem vindo aqui do C para o D. E nisso, e à medida que essa injeção do óleo vai acontecendo, vai havendo também a explosão, porque a temperatura está tão alta que ela proporciona a explosão, a combustão, já deste óleo diesel, que vai acontecer a uma pressão constante, novamente. Essa entrada de combustível é interrompida a um determinado volume. Então chega uma hora que cessa a explosão, e nessa transformação entre o ponto C para o ponto D, no que dizemos que é a entrada de energia térmica, ou de maneira mais comum, entrada de calor no nosso sistema, então nós dizemos que no ciclo, o ponto onde o calor entra no ciclo, entre esses pontos, é no C e D. E nessa hora, a pressão, apesar de se manter constante, vai ter um aumento de temperatura. E a gente tendo esse aumento de temperatura, a partir de agora vai ter um resfriamento numa expansão adiabática. Ele vai expandindo volumetricamente o volume, né? Ele vai expandindo o volume adiabaticamente, ou seja, sem perda de calor. Expandindo. A partir do momento que cessa a entrada de ambos, ambos tiveram a transformação, não vai ter mais a liberação de calor. Então vai ser uma expansão. Daqui por diante, a diabática, que vai ser entre o D e o E. E assim ele termina essa etapa de expansão. Mas agora, do estado D para o estado E, nós vamos ter uma adiabática. Adiabático é caracterizada no diagrama pressão-volume por ser uma curva, né? Você vai tendo uma redução da temperatura, redução da pressão e aumento do volume. Agora que você está no estado E, e você abre a válvula de exaustão, aqui, né? Nessa abertura da válvula de exaustão, haverá uma queda abrupta no valor da nossa pressão. Aqui vai cair, né? Tendo uma saída do calor. É aqui que a gente vai ter a liberação do produto da combustão do estado E para o estado B novamente. Mas nessa hora, agora já não mais com a nós, vamos ter os gases resultantes da combustão. Vem aqui. Então, finalmente, quando a gente abre, é que a saída desses gases resultantes do processo de combustão, nós estamos também liberando a energia térmica para fora do nosso sistema. Ele vai reduzindo novamente. Então, nós dizemos que aqui nessa transformação de E para B, de novo, que nós vamos ter a saída de energia térmica, ou vulgarmente a saída de calor, como aqui. E finalmente a gente vai ter uma compressão nesse pistão aqui, que vai subir novamente. Esse símbolo vai subir, no que ele vai subindo, termina de jogar para fora esses produtos da combustão para que haja uma nova admissão de ar puramente, o ar. Então, qual é a maior diferença que a gente vai ter de um motor a gasolina, da não entrada só a ar, entra o ar juntamente com o combustível. E na hora que você tem a compressão que chega lá em cima, ele solta uma fagulha elétrica para que você tenha um apoio à explosão aconteceu de uma vez.
Então, a explosão da gasolina do ciclo Otto, ela é praticamente um volume constante. Ela tem um impacto de curto intervalo de tempo e a grande intensidade. No caso do motor a diesel, não. Na medida que vai havendo a injeção do combustível e vai acontecendo a combustão entre os estados C e o D, a pressão vai se mantendo praticamente constante e vai empurrando com uma velocidade no intervalo de tempo maior. Com uma velocidade menor, é esse seu êmbolo. Então, você vai ter uma força menos intensa do que no carro a gasolina, só que uma força que vai durar um intervalo de tempo maior. Vai acontecer a explosão no intervalo de tempo maior. Porque vai envolver todo esse tempo para o deslocamento, como se fosse um empurrão entre o estado C e o D. Então, essa é a diferença básica. E por conta dessa demora na aplicação da força, você vai precisar de materiais mais pesados no carro a diesel. Por esse motivo, é mais cara a sua construção. O rendimento é melhor. Bem, aqui nós terminamos a nossa explicação sobre o ciclo a diesel. Um extra. Já caiu uma questão do Enem em que se prevê que se perguntava em qual das etapas do ciclo ocorre a entrada da energia térmica, né? A entrada de calor. E essa resposta seria entre esses dois ciclos, essas duas etapas, né? Do C e do D. Se não me engano, lá na prova do Enem, você tinha letras diferentes, mas só deve ceder. Vimos buscar a entrada de calor entre esses dois estados, numa transformação isobárica. Só procurar essa transformação isobárica no caso. E com isso concluímos o ciclo a diesel, 4 tempos. Então aqui a gente vê a sequência dos dois tipos de ciclo, tanto do Otto quanto do diesel, em 4 tempos, né? Dá para perceber a diferença no ciclo termodinâmico, né, entre os dois. Que aqui ocorre uma súbita aumento, né, de pressão com a martelada, como se fosse uma martelada na hora da faísca aqui, na hora da explosão, que é onde ocorre o nosso trabalho, né, para poder ocorrer o nosso trabalho. E aqui ocorre, aqui no ciclo diesel, é diferente que ele, em vez de ocorrer a faísca, ele ocorre a injeção do óleo diesel, que vai expandindo e explodindo, como se fosse empurrando, né, tendo um torque maior, uma volta maior, né, do que o diesel. E aqui a gente vê também agindo o óleo, né, lubrificante, né, que ele vai vindo aqui, e essa é a diferença, né, que consegue distinguir, né, entre os dois. Caso você veja só uma dessa, na hora você vai perceber que ele é um ciclo a Otto, um ciclo a gasolina, pela vela que tem nele. E aqui tem um injetor de óleo diesel, o que vai diferir na hora, caso não tenha, como aqui, né, não tenha nada descrito o que é o que. Agora, aqui tem um vídeo explicando rapidamente esses dois ciclos e apresentando algumas diferenças importantes entre os dois ciclos, tanto de Otto, que seria a gasolina, e o ciclo a diesel de 4 tempos. Nos motores a gasolina, durante o primeiro tempo, a admissão, a válvula de admissão se abre. O pistão desce e enche a câmara com a mistura ar-combustível. Em seguida, quando a válvula de admissão se fecha, começa o tempo de compressão, onde o pistão sobe comprimindo essa mistura. Quando o pistão chega perto do ponto morto superior, PMS, acontece uma centelha que explode a mistura ar-combustível.
iniciando o tempo de explosão e movimentando o pistão para baixo com muita força. Na próxima meia volta do eixo virabrequim, a válvula de escapamento é aberta e o pistão sobe empurrando todos os resíduos para fora da câmara de explosão. Nos motores a diesel, a válvula de admissão se abre e o pistão desce, enchendo a câmara somente com ar. Em seguida, no tempo de compressão, este ar é comprimido, o que eleva a sua temperatura. Quando o pistão chega perto do ponto morto superior, PMS, o óleo diesel é injetado a uma pressão em torno de 200 bar e se inflama instantaneamente ao deparar-se com o ar aquecido. Essa explosão causa uma grande força de expansão, que faz com que o pistão desça para seu ponto morto inferior, PMI. Na próxima meia volta do eixo virabrequim, a válvula de escapamento é aberta e o pistão sobe, empurrando todos os resíduos para fora. Diferença 1. No motor a gasolina, durante a admissão, o cilindro é preenchido por uma mistura ar-combustível. Nos motores a diesel, o cilindro é preenchido com ar puro. Diferença 2. No motor a gasolina, o ar passa por uma válvula tipo borboleta, que está ligado ao pedal do acelerador e que controla a quantidade de ar e combustível admitidos, determinando a rotação do motor. Na maioria dos motores diesel, essa válvula não existe e a quantidade de ar admitido depende da rotação do motor. A câmara de combustão de um motor de ciclo Otto a gasolina é entre 8 e 11 vezes menor que a capacidade cúbica do cilindro, o que determina uma taxa de compressão entre 8 e 11 por 1. No caso do diesel, a câmara é entre 16 e 24 vezes menor que a capacidade cúbica do cilindro, significando uma taxa de compressão muito mais elevada, entre 16 e 24 por 1. A taxa de compressão está diretamente ligada à temperatura do ar dentro do cilindro. Quanto maior a compressão, maior a temperatura. No motor diesel, a temperatura do ar comprimido pode chegar a 800 graus centígrados. Já no motor a gasolina, ela não deve passar de 450 graus. No motor a gasolina, o ar e o combustível são comprimidos dentro do cilindro. Com a centelha da vela, essa mistura explode, empurrando o pistão para baixo com grande intensidade de impacto. Já no motor a diesel, o combustível só é injetado perto do momento máximo de compressão. É quando o óleo pulverizado dentro da câmara se inflama em contato com o ar aquecido, sem precisar da centelha. Outra diferença está na força criada por cada modo de combustão. A explosão cria um impacto muito intenso, mas com pouca duração, como se fosse uma martelada na cabeça do pistão. Isso faz com que os pistões do motor a gasolina tenham um curso menor para aproveitar melhor a intensidade do impacto. Já nos motores diesel, a expansão acontece de acordo com a queima, na medida em que o combustível é injetado. A força de expansão não é tão intensa, mas tem uma duração maior, agindo como um empurrão. Por isso, o curso do pistão no motor diesel é maior. Nesse tempo, não há diferenças entre motores, pois quando o pistão sobe, empurra os gases resultantes da combustão para fora do cilindro. O motor a gasolina admite e comprime a mistura ar-combustível. O motor a diesel comprime somente o ar. O controle de rotação no motor a gasolina é feito pela borboleta de aceleração. No motor a diesel, esse controle é feito pela bomba injetora. A taxa de compressão
e a temperatura alcançada dentro do cilindro do motor a gasolina são menores que no motor a diesel. O motor a gasolina se utiliza de uma centelha para inflamar a mistura. O motor diesel não. A injeção do combustível no motor a gasolina acontece no tempo de admissão. Já no motor a diesel, acontece no tempo de compressão. A expansão no motor a gasolina é forte, mas tem pouca duração. Já no motor a diesel, não tem tanta força, mas dura mais tempo. Você conseguiu pegar a diferença de funcionamento entre os motores a gasolina, Otto e a diesel de 4 tempos? Eu irei explicar com o auxílio deste vídeo a de 2 tempos também. Então acompanhe essa explicação rápida e entenda cada um. Primeiramente, é importante entender alguns conceitos. Um tempo de funcionamento do motor é o percurso do ponto motor inferior ao ponto morto superior da trajetória do pistão e vice-versa. Ou seja, cada vez que o pistão sobe ou desce dentro do cilindro, assim um tempo equivale a meia volta do eixo de virabrequim. É importante saber também que os motores de combustão interna executam 4 etapas básicas para seu funcionamento, que são admissão, compressão, ignição e exaustão. A execução dessas 4 etapas forma um ciclo. O motor que está presente em quase todas as motocicletas e carros de passeio atuais é o de ciclo Otto, um motor de 4 tempos e funcionamento a gasolina ou etanol. Quando dizemos 4 tempos, é que em cada cilindro, opção precisa executar 4 tempos para completar as 4 etapas necessárias ao funcionamento do motor da seguinte forma. No primeiro tempo, ocorre a etapa de admissão. O ar e combustível é admitido para dentro do cilindro através da válvula na parte superior. No segundo tempo, ocorre a etapa de compressão. O cilindro comprime e mistura de ar e combustível. No terceiro tempo, ocorre a etapa de ignição. A vela de ignição libera uma faísca, provocando a queima do combustível, e sua expansão é nessa etapa que a força do motor é gerada. No quarto tempo, ocorre a etapa de exaustão. Após a queima do combustível, a válvula de escape se abre e o gás é eliminado do cilindro. O que acabou de ocorrer foi um cilindro do motor 4 tempos de ciclo Otto, que equivale a 2 voltas do eixo de virabrequim. Já o motor de ciclo diesel também funciona em ciclos de 4 tempos, assim como o anterior. Porém, a principal diferença é que ele não possui a vela de ignição. Em seu lugar está o bico que injeta o diesel diretamente dentro do cilindro em altíssima pressão. Ocorre que o diesel é injetado quando o cilindro já comprimiu o ar, elevando a temperatura. Isso faz com que o diesel queime instantaneamente ao ser pulverizado dentro do cilindro. O combustível diesel se difere da gasolina e etanol principalmente nas seguintes características: possui maior energia concentrada, possui uma queima mais lenta, suporta pressão e temperatura maior que a da gasolina. Tais características fazem com que o motor a diesel possa ser colocado dentro do cilindro, em cada ciclo, uma maior quantidade de ar, e ser comprimido mais do que o motor a gasolina. Isso aumenta muito a energia gerada em cada ciclo. E ainda o fato de que a queima do diesel ser mais lenta favorece o maior curso do pistão, permitido para aproveitar maior a expansão dos gases em cada ciclo. Tudo isso aliado à grande energia concentrada do combustível, que faz com que esse tipo de motor trabalhe com rotações menores, porém pressões elevadas e maior torque, fazendo também necessárias estruturas mais robustas.
Até aqui você viu que o pistão de 4 tempos dos motores é a principal diferença entre o ciclo Otto e diesel. Mas ainda há outros tipos de motores muito utilizados, chamados de 2 tempos. São muito utilizados nas motocicletas. O motor de 2 tempos a gasolina realiza todas as etapas necessárias, assim como o motor de 4 tempos. Porém, foi arquitetado para fazer tudo em apenas 2 tempos, ou seja, admissão, compressão, ignição e exaustão, em apenas uma volta do eixo de virabrequins. Veja como exemplo esse tipo comum de um motor de 2 tempos. Ele não possui as válvulas de admissão e exaustão, e seus respectivos comandos, pois o próprio cilindro atua como válvula, abrindo e fechando a janela que fecham nas laterais. Também não possuem óleo locárter. O combustível misturado com o óleo lubrificante circula pelo cárter seco e é empurrado para dentro do cilindro, empurrando ao mesmo tempo os gases queimados para fora, do outro lado do cilindro. O pistão então sobe, executando seu primeiro tempo, comprimindo o ar e fechando as galerias de admissão e exaustão. Após chegar no ponto superior, ocorre a ignição, que empurra o pistão novamente para baixo, ocorrendo o segundo tempo, em que ocorre a exaustão de um lado e a admissão do outro, finalizando um ciclo equivalente a uma volta do eixo de virabrequim. Esses motores ficaram muito famosos em motocicletas. Tem como característica conseguirem aumentar o giro muito rápido. Como um exemplo. Também foram muito usados no modelo de DKVs. São muito utilizados como roçadeiras, motosserras, moto e motores de polpa para barcos. Há também o motor a diesel 2 tempos, que une a característica do motor a diesel de não possuir vela de ignição e a característica do motor 2 tempos de executar todas as etapas de funcionamento em apenas 2 tempos. Veja este exemplo. Muito utilizado em caminhões. Veja este outro exemplo. A admissão de ar é feita por janelas na lateral do cilindro, auxiliada pelo blower ou tubo compressor, pois o cilindro não aspira o ar naturalmente, por não ter o tempo específico da admissão. O ar entra no cilindro por janelas na parte mais baixa e empurrando ao mesmo tempo os gases de queima que saem pela válvula acima do cilindro. Quando o pistão começa a subir novamente, fecha as aberturas da admissão e pressiona o ar. Quando chega ao seu ponto morto superior, assim como no motor de 4 tempos, o diesel é injetado e se inflama instantaneamente, provocando o segundo tempo do cilindro, que desce e reinicia um novo ciclo. Os motores de 2 tempos a diesel são muito utilizados em versões de grande porte, como motores de locomotivas, geradores e embarcações.
Então vimos que os motores de 2 tempos realizam 2 etapas de uma vez. Observando as animações, podemos notar algumas características desses motores. A principal é que a admissão, compressão, combustão e exaustão são realizados em uma única volta completa do eixo virabrequim. O êmbolo desce por consequência da combustão e nesse percurso abre a janela de escape. Então abre a janela de escape para a saída dos gases. Posteriormente o êmbolo sobe, abre a janela de admissão para a entrada de combustível e em seguida comprime essa mistura. Então o que muda no resultado final da aplicação desses 2 tipos de motores. Como vimos na primeira animação, a cada percurso de descida do êmbolo de um motor de 2 tempos, há uma combustão, ou seja, o pistão sempre desce sob a ação de uma forte força de expansão, gerando um grande torque, porém uma baixa velocidade de rotação no eixo de virabrequins. Enquanto que no motor de 4 tempos, o êmbolo desce uma vez, sob a ação da combustão e outra por simples inércia do movimento. E isso resulta em um torque mais baixo, porém com uma rotação mais alta. E as grandes desvantagens dos motores de 2 tempos convencionais são seu alto índice de emissão de gases poluentes e o alto desgaste de suas partes móveis devido ao precário sistema de lubrificação. Como vemos, né, aqui nessa animação também dá para ver um alto índice de exaustão, né, poluentes, como os caminhões, né, e aqui, pela precário sistema de lubrificação por ser, né, uma única só. Olha lá, os óleos lubrificantes, né, os fluidos lubrificantes estão todo misturado com os componentes para combustão. E uma das vantagens também é que o motor de 2 tempos, com o mesmo dimensionamento e RPM, dá uma maior rotação. Então dá uma maior rotação, né, RPM. Com isso, dá uma maior potência que o motor de 4 tempos e o torque é mais uniforme. Faltam os órgãos de distribuição dos cilindros, substituídos pelos pistões, combinados com as fendas de escape e combustão, assim como as de carga. E algumas das desvantagens é que, além das bombas especiais de exaustão e de carga, com menor poder calorífico e consumo de combustível relativamente elevado, com a carga calorífica consideravelmente mais elevada que no motor de 4 tempos, de igual dimensionamento. E com isso concluo sobre os ciclos Otto e diesel de 2 tempos. E por fim, irei passar um vídeo mostrando o funcionamento do óleo nos motores da Shell, com este vídeo da Shell, né, mostrando. O novo Shell Helix Ultra foi desenvolvido utilizando a exclusiva tecnologia Shell Pure Plus, um processo patenteado de última geração que converte gás natural em óleo básico cristalino e livre de impurezas. Isto possibilita que a Shell desenvolva lubrificantes de alto nível para os motores mais avançados e permite que Shell Helix Ultra ofereça níveis ainda mais elevados de limpeza e proteção. Todos os motores, mesmo os mais modernos, geram resíduos e depósitos que podem afetar negativamente o seu desempenho e, em alguns casos, podem acarretar falhas. É por isso que Shell Helix Ultra foi desenvolvido com a mais moderna tecnologia de limpeza ativa da Shell. Essa tecnologia permite encontrar e dissolver os contaminantes, limpando e removendo depósitos ativamente para que o seu motor tenha o melhor desempenho. O dia em que o seu motor sai da linha de produção é o dia em que ele está em suas melhores condições. O uso de óleos inferiores pode acarretar no acúmulo de borra no motor, o que leva à redução do desempenho e da resposta.
Submetemos Shell Helix Ultra a um dos mais rigorosos testes da indústria, e ele demonstrou proteção incomparável contra a formação de borra. Nenhum outro óleo automotivo mantém o seu motor tão próximo à limpeza de fábrica. O seu motor está sob o ataque constante de ácidos corrosivos provenientes da combustão e pelo desgaste do uso diário. Shell Helix Ultra oferece proteção superior contra o desgaste e a corrosão, ultrapassando as mais modernas normas da indústria. Ele ajuda a neutralizar os ácidos corrosivos provenientes da combustão e protege o motor do desgaste para que você tenha tranquilidade. Os óleos automotivos se degradam e se decompõem com o uso prolongado, especialmente sob condições severas de uso, reduzindo a sua capacidade de lubrificação e proteção do seu motor. Shell Helix Ultra tem resistência superior à degradação, ultrapassando até as mais modernas normas da indústria, ajudando a fornecer uma proteção excelente ao seu motor, mesmo nos intervalos mais prolongados de troca de óleo. Um fator-chave para a necessidade de uma frequência maior da troca de óleo é a evaporação. Óleos automotivos inferiores podem reduzir em até 20% o seu volume apenas pela evaporação. Isso pode comprometer a capacidade do óleo de lubrificar e proteger o motor. Shell Helix Ultra é projetado com uma fórmula excepcional de baixa evaporação, oferecendo índices de perda por evaporação inferiores a 10%, o que reduz o consumo de óleo, ajudando você a diminuir os seus gastos com manutenção. Outro grande benefício de Shell Helix Ultra é o seu desempenho excepcional em baixas temperaturas. Mesmo nas condições mais extremas, Shell Helix Ultra chega aos componentes mais importantes do motor de forma rápida e eficiente, fornecendo um fluxo rápido de óleo para o aquecimento e a máxima proteção da Shell para o motor. O óleo automotivo 100% sintético Shell Helix Ultra demonstra o compromisso absoluto da Shell na liderança tecnológica para o desenvolvimento de lubrificantes. Portanto, não é uma surpresa que Shell Helix Ultra seja aprovado por inúmeros fabricantes de veículos. Ele foi criado para fornecer a você a nossa mais moderna tecnologia de limpeza ativa e proteção incomparável contra borra e desgaste. Com a sua resistência superior à degradação e o seu desempenho excepcional em baixas temperaturas, ele continua a agir muito além dos intervalos de troca de óleo recomendados pelos fabricantes. Shell Helix Ultra, um óleo automotivo 100% sintético, a escolha inteligente para o seu motor. Shell Helix Ultra, um óleo automotivo 100% sintético, a escolha inteligente para o seu motor. Enfim, espero que vocês tenham entendido este vídeo. Me desculpe pelo longo vídeo, né, que ficou, mas é que eu gosto de mostrar muito detalhes, né, quando eu faço alguma coisa. Então espero que vocês tenham entendido tudo que eu tentei passar para vocês. E é isso aí. Obrigado pela atenção de todos e tenham um excelente dia.